Olá, eu sou a Prof. Vanessa e hoje, no nosso vídeo, a gente vai falar sobre o tempo. Se você não é inscrito no meu canal, aproveita, te inscreve, deixa um like e se quiser pode até comentar. O nosso assunto de hoje é sobre o tempo, então vamos lá que a aula já vai começar. O tempo é dividido em 3 dimensões: passado, presente e futuro. Aqui ao lado a gente tem a imagem do pôster do filme De Volta para o Futuro 2. Os povos antigos organizavam suas vidas com base nos acontecimentos naturais. Alguns povos tinham calendários. Estes se guiavam pelo tempo da natureza. Outros eram muito religiosos e se guiavam pelo tempo dos deuses. Povos mais modernos se organizavam pelo tempo das fábricas. Hoje, alguns chamam de tempo da informática. Hoje, o tempo de hoje é comandado basicamente pelo relógio. Então, muitas vezes, a gente tem horário para tudo, para estudar, para trabalhar, para cumprir as nossas tarefas e obrigações. Eu, na minha aula, utilizo o relógio e uso a hora-aula. Cada aula tem um tempo, então eu passo a matéria, cuido do tempo, olho, quando tá na hora de explicar, eu explico e vamos lá que já vai bater para a próxima aula. O tempo na história foi dividido entre pré-história e história. O tempo na pré-história é usado por historiadores, pesquisadores e professores para indicar o período da humanidade que não existia a escrita. Nesse período, os humanos se expressavam com sons e com desenhos em paredes das cavernas. Depois da escrita, a história foi dividida em 4 grandes períodos: a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nesse slide, então, a gente tem alguns exemplos de pinturas rupestres, tá? Que eu utilizo na sala de aula. No primeiro desenho, que é esse aqui, vocês podem olhar ali, tá? A gente vê que tem mais de um tipo de povo desenhado nessa pintura e mais um tipo de animal. Então, pode ser uma interação entre tribos, tá? E também a diversidade de caça que eles tinham naquela época. É uma cena do cotidiano. Neste outro desenho que nós temos aqui embaixo, tá? É o desenho de um boi ou de um touro que provavelmente era um animal que eles caçavam. No desenho do meio, que é aquele ali, a gente pode observar que depois da caça ou feita a caça, parece que a tribo está comemorando. E nós vemos então 2 tipos de pessoas, uma que usa um enfeite na cabeça, uma espécie de um cocar, e outros guerreiros abaixo. Na última cena, que é esta aqui, tá? No canto do slide, a gente tem uma cena de caça. Então, a tribo saiu para caçar, tá? Esses animais, como se pode ver nessa pintura rupestre. As siglas A.C e D.C foram dadas para separar as idades antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo seria o fundador da religião do cristianismo e, com o passar do tempo, foi a religião mais seguida na Europa. Por isso, decidiram que o nascimento de Jesus Cristo seria o ano 0 para iniciar a contagem do tempo através dos séculos. Aqui embaixo a gente tem uma linha de tempo onde se pode ver a pré-história, a história antiga, o nascimento de Cristo,
a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea até hoje. As medidas de tempo. Para datar o tempo, são utilizadas medidas de tempo, como os séculos, milênios e outros. O milênio é de 1000 anos, o século de 100 anos, a década de 10 anos, o quinquênio de 5 anos e o biênio de 2 anos. O semestre é de 6 meses, o trimestre de 3 meses e o bimestre de 2 meses. Bom, aqui ao lado a gente tem a imagem de uma ampulheta, tá? Que é um instrumento que era utilizado para contar o tempo. Hoje em dia quase ninguém usa, tá? O dessa imagem é a minha ampulheta, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Quando a gente vira ela, a areia que tá em cima vai caindo para a parte de baixo e assim ela vai contando o tempo, tá? Essa ampulheta, ela tem o tempo de aproximadamente 30 segundos, ok? O tempo histórico é como chamamos o tempo das transformações na história. Aqui ao lado temos um tipo de calendário asteca. Veja que este é apenas um tipo, pois os astecas possuem mais de um tipo de calendário. O tempo cronológico é o tempo controlado por calendários e relógios. Cada povo tem a sua maneira de contar e dividir o tempo, e tem uma data importante para o início e as divisões desses tempos. Os judeus contam o seu início desde a criação do mundo. Para eles, isso ocorreu em 3761, anos antes de Cristo nascer. Se a gente somar mais o ano que estamos, a contagem vai passar de 5.000 anos. Ao lado, a gente tem um exemplo de um calendário judeu antigo. Aqui nós temos um exemplo de um calendário chinês. O calendário chinês, ele seguia pelo Sol e pela Lua. Acredita-se que o seu uso iniciou lá no século I a.C. O ciclo se completa a cada 12 anos. E cada ano é o ano correspondido a um animal. Os 12 animais do calendário chinês são o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, o macaco, o porco, o cão e o galo. Também acreditam que esse calendário possa existir desde 2637 anos antes de Cristo. Aqui ao lado a gente tem um exemplo de um calendário, tá? Que o povo nasquenho de Nazca, descendentes dos Incas, utiliza apenas como uma forma decorativa. Eles usam o calendário normal, igual ao nosso, tá? Mas eles usam também esse calendário com as linhas de Nazca, que são os geoglifos muito famosos. Esse calendário é decorado com os desenhos das linhas de Nazca. Os muçulmanos contam o seu início desde que Maomé saiu de Meca para a cidade de Medina, na atual Arábia Saudita, no ano de 622 do calendário cristão, que para eles era o ano 1. Então, para calcularmos o ano em que eles estão, precisamos diminuir 622 do ano que estamos. Ao lado, temos um exemplo de um calendário islâmico. Aqui temos um exemplo de um calendário islâmico. Ele seguia pela lua nova, depois que ela aparece após o pôr do sol.
Esse calendário tem 12 meses e é parecido com o nosso. A única diferença é que ele tem 11 dias a menos. Neste slide, vemos exemplos de calendários egípcios antigos. Este é um exemplo de um calendário judaico. O calendário judaico utiliza os movimentos da Terra e da Lua para se organizar. Este também tem 12 meses. Algumas datas estão ligadas às estações do ano. O ciclo leva 19 anos e a cada 7 anos tem um mês extra. Aqui nós temos o calendário maia ou asteca, tá? Que tem aqui ao lado também a foto para vocês poderem ver. E ele seguia pelas estações da natureza, pelos acontecimentos. Eles acreditam que é tudo como um ciclo que vai e vem. Esse calendário também possui 365 dias e está dividido em 18 meses de 20 dias. Os últimos 5 dias, eles são considerados desfavoráveis, então eles não fazem nenhuma realização de tarefa, porque eles acreditam que são dias que trazem mau agouro. Esse calendário também é chamado de Aabe. Aqui nós temos exemplos de calendários juliano e gregoriano. O calendário juliano foi encomendado por César para organizar o tempo e as histórias de suas conquistas. Acredita-se que ele entrou em uso no ano de 46 a.C. Aqui nós temos um exemplo de um calendário hindu. O calendário hindu foi feito entre 1871 e 1872. No início ele era feito em tecido e ele foi dividido em colunas. Na esquerda tem os 10 avatares de Vishnu. No centro, direita, temos os 12 signos hindus. No meio, em cima, tem o deus Ganesha. No segundo, tem Krishna. Esse calendário pode ser chamado de Panchanga. Aqui aparecem todas as datas dos festivais e os dias certos e auspiciosos para se fazer rituais. Esse calendário é lunar porque se organiza pela lua. Algumas pessoas usam a famosa frase "tempo é dinheiro", porque elas alegam que cada minuto deve ser gasto com algo que lhes traga retorno financeiro. Tá terminando o nosso tempo e tá terminando a nossa aula. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita que dá tempo, te inscreve, deixa um like e se quiser pode até comentar. Muito obrigado a todos, até a próxima, com carinho da Prof. Vanessa.